quadrilha, esses baderneiros, esses sem ter o que fazer, estão aí perambulando pelas ruas de Porto Alegre. E aí eu levanto uma pergunta: esses vagabundos estão sendo bancados por quem? Nós estamos vendo aí na linha de frente o senhor Paulo Pimenta, o Lindeberg, Gleisi Hoffmann, esse guerrilheiro aí do MST e mais um cambado de vagabundo. Quem está bancando isso? É dinheiro público. É dinheiro que sai do seu imposto, do meu imposto. Mas enquanto esses baderneiros aí estão aí fazendo barulho de lata vazia, Lula continua em seus encontros dizendo que é inocente. Queria ser condenado, mas em cima de uma prova. Isso tudo que está acontecendo é uma perseguição política, porque o Lula é o Lula. Afinal de contas, Lula é um ícone brasileiro. Bom, é um ícone da propinagem. Lula é um símbolo da corrupção no Brasil, de meter a mão em dinheiro público. Isso sim. Falou de Lula, lembramos sempre de corrupção, de propinagem, de sítio de Atibaia, de triplex no Guarujá, Instituto Lula, terreno do Instituto Lula e por aí vai. Eu vou mostrar uma matéria, um vídeo que já está circulando nas mídias sociais, onde mostro aí não só uma prova, mas 3 viés de provas: testemunhal, documental e pericial. Não tem como fugir. Ele pensa, na verdade Lula pensa, que o povo brasileiro é idiota, não tem maturidade suficiente para entender que um juiz, ele não vai dar uma sentença pelo fato de não gostar da pessoa ou pelo fato de não concordar com a ideologia da pessoa. O juiz sério, ele dá uma sentença baseado em provas. Não caia nessa, por favor, de acreditar no que esse bandido, ladrão de dinheiro público, anda vomitando aí, anda falando aí nos palanques espalhados pelo Brasil. Não acredito. Repito, quem acredita nas lábias de Lula ou é ignorante, está alheio a tudo que está acontecendo no nosso Brasil, ou é interesseiro. Interesseiro em quê? Bolsa Família, Lei Rouanet, cargo político, ganhar dinheiro sem trabalhar e por aí vai. Então acompanhe a matéria aí e vejam aí as provas que tanto Lula diz que não existem. Ok? Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe seus sonhos, seus projetos, Deus lhe dê saúde, Deus abençoe o nosso Brasil querido. Nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até lá! O Fantástico explica agora quais foram os tipos de provas usados por Moro para chegar a essa decisão inédita. Se alguém tiver uma prova contra mim, por favor, diga. Eu ficaria mais feliz se eu fosse condenado com base numa prova. Mas na sentença, o juiz Sérgio Moro diz que as provas contra o ex-presidente Lula existem. E ele as detalha nas mais de 200 páginas da decisão. Moro condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, por ter recebido da OAS um apartamento triplex neste edifício, no Guarujá. Os recursos para a compra e reforma do imóvel, segundo a sentença, vieram de propina de contratos firmados entre a Petrobras e a OAS. E a sentença é o ato em que o juiz vai, diante das provas que foram produzidas, verificar se a versão da acusação é correta, se a versão da defesa é correta. Se ele tiver certeza da versão da acusação, com base nas provas, ele condena. O que levou à condenação do presidente Lula nessa sentença foi um conjunto de elementos. O juiz Sérgio Moro usou 3 tipos de provas: documentais, testemunhais e periciais. Uma sentença que tem várias provas, pouco importando a natureza dessas provas, documentais, periciais, testemunhais, ela é uma sentença mais forte do que uma sentença que tenha uma única prova. Quando Moro ouviu o depoimento do ex-presidente Lula em maio passado, assegurou: eu lhe asseguro que vai ser julgado unicamente com base nas leis e na prova do processo. O senhor pode ficar seguro quanto a isso. A sentença de Sérgio Moro começa avaliando as chamadas provas documentais. As primeiras provas citadas são aquelas encontradas na casa de Lula, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.
Esta é a cópia de um termo de adesão assinado pela ex-primeira-dama Marisa Letícia, em 2005. O documento mostra a intenção em comprar um apartamento neste prédio, no Guarujá, litoral de São Paulo. Marisa, que morreu em fevereiro passado, se interessou pela unidade número 141. O casal guardava em casa um segundo termo, sem assinatura. O papel indica o interesse também pelo apartamento número 174. O prédio estava sendo construído pela Bancop, a cooperativa habitacional dos bancários de São Paulo. E na sede da Bancop foi encontrada mais uma prova que está na sentença. Uma ficha de inscrição para adquirir uma cota no prédio do Guarujá, com data de 2005, em nome da ex-primeira-dama Marisa. Existe uma rasura no campo onde aparece o número do apartamento em que Marisa e Lula estavam interessados. A Polícia Federal periciou o documento. Os peritos concluíram que a proposta originalmente foi preenchida com o número 174. 174 é a unidade que corresponde ao triplex, com 215 metros quadrados de frente para o mar nos últimos andares do edifício. O número foi rasurado para 141, um imóvel menor, de 85 metros quadrados nos fundos do prédio. Com base nas provas, Moro conclui na sentença: havia intenção oculta de aquisição do apartamento 174, ou seja, o triplex. Na decisão, o juiz Sérgio Moro afirma que as investigações mostraram que Lula e Marisa pagaram 50 das 70 prestações do apartamento mais simples, o 141, e que o casal parou de fazer os depósitos em 2009. Na mesma época, a cooperativa Bancop, que estava com dificuldades financeiras, entregou o prédio para a OAS. Com a mudança, a numeração dos apartamentos foi trocada. O 141, o imóvel menor, virou 131 e o 174, o triplex, virou 164A. Nessa mesma época, os cooperados com cota no prédio tiveram que tomar uma decisão. Ou ficariam com os apartamentos e pagariam o restante do que deviam à OAS, ou desistiriam dos imóveis e ganhariam o dinheiro de volta. Na decisão, Sérgio Moro diz que há prova documental de que Lula e Marisa não realizaram nenhuma opção, nem foram cobrados a fazê-la. E que, interrogado, Lula não deu explicações sobre esses fatos. Ele soma tudo isso com o fato de que ele diz que houve uma reforma personalíssima, uma reforma que mesmo funcionários da OAS disseram que é uma reforma absolutamente atípica para os padrões da construtora. O juiz Sérgio Moro enumera notas fiscais da reforma, todas emitidas para a OAS, para comprovar que a empresa pagou pelas obras. Moro conclui: os custos atingiram mais de R$1 milhão e incluíram a instalação de elevador privativo, cozinhas, armários, ampliação do deck da piscina e até eletrodomésticos. O juiz também usou como provas depoimentos de réus e testemunhas. Entre acusação e defesa, mais de 70 pessoas foram ouvidas por Moro neste processo. A engenheira da OAS, Marilza Marques, afirmou que esteve com dona Marisa Letícia no apartamento e que a ex-primeira-dama era tratada como dona do triplex. A senhora pode responder essa questão? No final, ele era tratada como uma adquirente potencial ou uma pessoa para a qual o imóvel já havia sido destinado? Tratado como se o imóvel já tivesse sido destinado. O principal depoimento é de um réu no processo, Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, que está preso. No interrogatório a Moro, Léo Pinheiro disse que o triplex sempre esteve reservado a Lula. Isso virou uma prova testemunhal. Nunca foi colocada à venda pela OAS. Desde lá de 2009. Desde 2009. Eu tinha uma orientação para não colocar à venda, que pertenceria à família do presidente. Léo Pinheiro disse também que foi o próprio ex-presidente que pediu para conhecer o imóvel. E ele disse: olha, eu gostaria de ir com minha esposa visitar o apartamento. Você pode designar alguém e tal? Eu disse: não, absolutamente, presidente, eu vou pessoalmente. Esta foto de 2014, revelada pelo Jornal Nacional, mostra Lula e Léo Pinheiro no triplex. Depois dessa visita, começou a reforma, que incluiu a instalação de um elevador e a construção de um deck com piscina.
Outros 2 ex-executivos da OAS, Paulo Gordilho e Roberto Ferreira, afirmaram ao juiz Moro que acompanharam a ex-primeira-dama e um dos filhos, Fábio, numa outra visita ao apartamento. Pediram para botar uma cobertura na área da churrasqueira, transformar a sauna que eles não usavam em depósito, pedindo para aumentar o deck, pedindo para botar um filme refletivo no vidro que circundava a piscina lá em cima. Uma mensagem trocada entre Gordilho e Léo Pinheiro, obtida depois da apreensão do celular do ex-presidente da OAS, é outra prova documental citada na sentença. Nela, os ex-executivos discutem a reforma do sítio de Atibaia, mas também tratam do triplex, porque as cozinhas dos 2 imóveis, pagas pela empreiteira, foram encomendadas à mesma empresa. O projeto da cozinha do chefe está pronto. Se marcar com a madame, pode ser a hora que quiser. Amanhã, às 19 horas, vou confirmar. Seria bom também ver se o de Guarujá está pronto. Guarujá também está pronto. No depoimento, Léo Pinheiro foi questionado sobre a mensagem. Quem que é a madame aqui que foi referido? A ex-primeira-dama. Para Moro, não há dúvida. As provas confirmam a tese da acusação de que o apartamento 164A triplex foi atribuído ao ex-presidente e à sua esposa desde o início da contratação e que as reformas no imóvel foram feitas para atendê-los especificamente. E o juiz Sérgio Moro entendeu que, nesse caso, o depoimento do criminoso, confesso, narrava fatos verdadeiros, porque vinha apoiado também em outras provas que indicavam a mesma coisa, isto é, que de fato a propriedade do apartamento era do presidente Lula. Os advogados de Lula questionam outro ponto da sentença. A defesa argumenta que provou durante o processo que o apartamento não pertence ao ex-presidente, porque a OAS ofereceu o imóvel como garantia numa operação no mercado financeiro e que a empresa não poderia fazer isso se não fosse ela própria, dona do apartamento. Aquele apartamento triplex jamais poderia ter sido dado ao ex-presidente Lula em 2009, porque ele estava comprometido como garantia a um contrato feito com a Caixa Econômica Federal e outras entidades, dando não só a hipoteca deste imóvel, mas dando 100% dos direitos econômicos e financeiros do imóvel a um fundo ligado à Caixa. Esta prova foi simplesmente tratada de forma superficial e claramente sem nenhum interesse pelo juízo. Veja o que diz a sentença sobre a hipoteca do triplex. Se trata aqui de uma operação normal de financiamento que captou recursos no mercado financeiro e oferecendo como garantia imóveis em construção. Essa é uma operação relativamente comum no mercado financeiro, até porque quando os apartamentos estão sendo construídos ainda, efetivamente nenhum comprador é proprietário do apartamento. O que se tem com variáveis negócios são compromissos de compra e venda, promessas de compra e venda, ou no caso de cooperativas, cotas da cooperativa que dão direito futuramente ao imóvel correspondente ao apartamento de número tal. A sentença diz também, não foi oferecido como garantia apenas o triplex, mas todos os imóveis do referido empreendimento. As provas mostram que outros apartamentos do mesmo prédio também estavam hipotecados e, mesmo assim, foram negociados. Quem explica é o professor titular de Direito Civil da USP, Carlos Alberto Maluf. No processo, existem outras matrículas de outras unidades, de outros andares, tem nada a ver com o triplex do ex-presidente, que também consta essa hipoteca e foram negociados com terceiros, com outras pessoas. Isso esvaziou o argumento da defesa. Diante das provas, o juiz Sérgio Moro deu a sentença da condenação. Ele chega à conclusão de que está demonstrado, além de qualquer dúvida razoável, que o apartamento era de fato do presidente Lula.